Existe uma pergunta que pode ser desconfortável. Quanto da sua vida você realmente escolhe? E quanto dela é construída para ser aceita pelos outros? Talvez você já tenha mudado a maneira de se vestir porque percebeu que alguém não gostava. Talvez tenha apagado uma opinião antes de publicar. Talvez tenha deixado de fazer alguma coisa porque imaginou o que as pessoas pensariam. E talvez exista algo ainda mais profundo. Você pode passar anos tentando parecer alguém que os outros admiram, sem perceber que, nesse processo, está se afastando de quem realmente é. A necessidade de aprovação raramente aparece de forma óbvia. Ela não chega dizendo: "Eu preciso que todos gostem de mim." Ela aparece de maneiras muito mais discretas. Na necessidade de receber uma resposta, na ansiedade depois de uma conversa, no medo de decepcionar alguém, na vontade de explicar demais suas escolhas, na dificuldade de dizer não, no desconforto quando alguém discorda de você e, principalmente, naquela sensação estranha de que existe alguma coisa errada quando ninguém está olhando. Vivemos em uma época em que ser visto se tornou quase uma necessidade humana. Publicamos o que fazemos, mostramos onde estamos, mostramos o que compramos, mostramos nossos relacionamentos, nossos corpos, nossas conquistas. Até nossos momentos de felicidade podem se transformar em uma espécie de apresentação. E então surge uma pergunta: você está vivendo a sua vida? Ou está construindo uma versão dela para ser observada? Essa diferença parece pequena, mas pode mudar completamente uma existência. Porque quando a aprovação dos outros se torna importante demais, a sua própria percepção começa a perder autoridade. Você já não pergunta: "Eu gosto disso?" Pergunta: "As pessoas vão gostar disso?" Você já não pensa: "Isso faz sentido para mim?" Pensa: "Isso vai fazer com que me respeitem?" Pouco a pouco, a opinião externa começa a funcionar como um espelho. E você passa a descobrir quem é, olhando para o rosto dos outros. Esse é um dos paradoxos mais estranhos da vida moderna. Nunca tivemos tantas possibilidades de expressão, mas também nunca tivemos tantos mecanismos para comparar nossa existência com a dos outros. Abra qualquer rede social. Em poucos minutos, você pode encontrar alguém mais bonito, mais rico, mais produtivo, mais viajado, mais desejado, mais confiante, mais bem-sucedido. E mesmo sabendo que aquilo é apenas uma pequena parte da realidade, a mente compara, porque o cérebro humano foi construído para observar os outros. Durante milhares de anos, pertencer a um grupo significava sobrevivência. Ser expulso da comunidade podia significar fome, perigo, solidão, morte. Por isso, o cérebro aprendeu a prestar atenção aos sinais sociais. Quem gosta de mim? Quem está contra mim? Estou sendo aceito? Estou sendo rejeitado? O problema é que esse mecanismo antigo continua funcionando em um mundo completamente diferente. Hoje, ser ignorado por alguém pode provocar no cérebro uma reação desproporcional. Uma mensagem visualizada e não respondida pode ocupar uma tarde inteira. Um comentário negativo pode ser lembrado por semanas. Uma crítica de uma pessoa pode apagar mentalmente dezenas de elogios recebidos de outras. Isso acontece porque a rejeição possui um peso psicológico muito grande. E existe uma razão para isso. Nós não queremos apenas sobreviver. Queremos pertencer. Essa necessidade é profundamente humana. John Bowlby, ao estudar a teoria do apego, mostrou como a conexão com outras pessoas participa da formação da nossa segurança emocional. Desde os primeiros anos de vida, aprendemos a observar aqueles que cuidam de nós. Se estão presentes, se estão distantes, se respondem quando precisamos, se demonstram carinho, se retiram afeto. A criança não possui recursos para pensar. Essa pessoa está emocionalmente indisponível. Ela pensa algo muito mais simples. Existe alguma coisa errada comigo? É aí que algumas feridas começam. Uma criança que aprende que precisa agradar para receber atenção pode crescer acreditando que amor precisa ser conquistado.
Ela pode se tornar um adulto extremamente agradável, extremamente disponível, extremamente preocupado com os sentimentos dos outros. Por fora, parece gentileza. Por dentro, pode existir medo. Medo de perder. Medo de decepcionar. Medo de ser abandonado. Medo de descobrir que, se parar de agradar, ninguém ficará. E esse medo pode acompanhar alguém durante décadas. Você começa a dizer sim quando queria dizer não. Aceita coisas que considera injustas. Evita conversas necessárias. Engole opiniões. Ri de coisas que não acha engraçadas. Finge estar bem. Tudo para evitar uma possibilidade. A rejeição. Mas existe um problema nessa estratégia. Quanto mais você depende da aprovação, mais precisa controlar a percepção que os outros têm de você. E isso é impossível. Porque cada pessoa enxerga você de uma maneira diferente. Para alguém, você é inteligente. Para outro, arrogante. Para alguém, você é interessante. Para outro, entediante. Alguém pode admirar exatamente aquilo que outra pessoa critica. Então surge uma conclusão inevitável. Se sua identidade depende da opinião dos outros, você nunca terá uma identidade estável. Ela mudará conforme o ambiente. Você será uma pessoa no trabalho, outra com os amigos, outra com a família, outra nas redes sociais, e talvez outra ainda quando estiver sozinho. Carl Jung passou boa parte da vida estudando justamente esse conflito. Ele percebeu que o ser humano desenvolve diferentes imagens de si mesmo. Uma dessas imagens é aquilo que ele chamou de persona. A persona é a máscara social, não necessariamente uma mentira. É o personagem que usamos para funcionar no mundo. O profissional, o amigo, o filho, o parceiro, a pessoa inteligente, a pessoa forte, a pessoa engraçada, a pessoa que nunca demonstra fraqueza. A persona é necessária. Sem ela, seria impossível viver em sociedade. O problema começa quando esquecemos que ela é uma máscara. Quando confundimos o personagem com quem realmente somos. Imagine alguém que passou anos construindo a imagem de uma pessoa forte. Todos o procuram quando precisam de ajuda. Ele nunca reclama, nunca demonstra medo, nunca admite que está perdido. Depois de algum tempo, ele pode chegar a um ponto em que nem consegue reconhecer a própria fragilidade. Porque admitir fraqueza destruiria a imagem que construiu. Então continua sorrindo, mesmo cansado. Continua ajudando, mesmo vazio. Continua dizendo que está tudo bem, porque agora não está apenas tentando convencer os outros. Está tentando convencer a si mesmo. É nesse ponto que a busca por aprovação se torna perigosa. Ela deixa de ser apenas uma necessidade social e começa a definir sua identidade. Você começa a perguntar: quem eu preciso ser para que gostem de mim? Em vez de quem eu sou quando não preciso impressionar ninguém? Essa pergunta pode assustar, porque talvez você descubra que algumas escolhas da sua vida foram feitas para impressionar pessoas que nem fazem mais parte dela. Talvez você esteja perseguindo um padrão que alguém colocou na sua cabeça muitos anos atrás. Talvez esteja tentando provar seu valor para alguém que nunca reconheceu você. Talvez esteja trabalhando incansavelmente, não porque deseja aquilo, mas porque aprendeu que sucesso significa ser admirado. E existe uma forma ainda mais silenciosa de aprovação. A aprovação que você busca de pessoas que nem estão presentes. Você imagina o que elas diriam. Imagina como reagiriam. Imagina se ficariam orgulhosas. E começa a tomar decisões com base em uma conversa que nunca aconteceu. Isso mostra algo importante. A aprovação não precisa estar presente para controlar você. Basta estar dentro da sua cabeça. Nietzsche criticava aquilo que chamava de moral do rebanho. A ideia de que muitas pessoas vivem seguindo valores simplesmente porque foram aceitos pelo grupo, não porque refletiram sobre eles. Isso não significa que toda norma social seja ruim. Significa que existe um perigo em nunca perguntar de onde vieram suas próprias convicções.
Você acredita nisso? Ou aprendeu a acreditar? Você quer isso? Ou aprendeu que deveria querer? Você admira essa pessoa? Ou admira o que ela representa socialmente? Você realmente deseja aquela vida? Ou deseja a sensação de ser admirado por tê-la? Essas perguntas podem desmontar algumas certezas. E talvez seja exatamente por isso que evitamos fazê-las. Porque descobrir que estamos vivendo para os outros pode ser doloroso. Mas existe algo ainda mais doloroso. Passar décadas fazendo isso e só perceber quando já não sabemos mais o que queríamos no começo. Viktor Frankl acreditava que uma vida significativa não poderia ser construída apenas em torno do prazer ou da aprovação. Precisamos de algo que vá além da própria imagem. Um sentido, uma direção, algo que continue existindo mesmo quando ninguém estiver aplaudindo. Essa ideia é poderosa porque coloca a aprovação no lugar correto. Ela pode ser agradável, mas não pode ser a base da sua identidade. Você pode gostar de ser reconhecido, pode gostar de receber elogios, pode sentir satisfação quando alguém admira seu trabalho. Isso é humano. O problema começa quando o elogio deixa de ser um bônus e passa a ser uma necessidade. Quando a ausência de reconhecimento parece provar que você não tem valor. Aí surge uma dependência invisível. Você começa a produzir para ser visto, trabalhar para ser admirado, amar para ser escolhido, falar para ser ouvido, viver para ser validado. E quanto mais recebe, mais precisa. Porque a aprovação externa produz uma sensação momentânea, depois desaparece. Então você procura novamente. É como beber água salgada. Por alguns segundos, parece aliviar a sede. Depois, ela volta ainda mais forte. E é nesse ciclo que milhões de pessoas vivem. Não porque sejam fracas, mas porque foram ensinadas a medir o próprio valor através de um espelho externo. O verdadeiro problema começa quando esse espelho quebra. Quando alguém deixa de elogiar. Quando um relacionamento termina. Quando uma publicação não recebe atenção. Quando um projeto fracassa. Quando você percebe que não é tão admirado quanto imaginava. Nesse momento, não dói apenas o acontecimento. Dói a ameaça à identidade. E então surge uma pergunta muito mais profunda. Se ninguém estivesse observando, se ninguém pudesse elogiar você, se ninguém pudesse criticar você, se ninguém pudesse saber das suas escolhas, quem você seria? Essa pergunta parece simples, mas talvez seja uma das mais difíceis que uma pessoa pode responder. Porque quando o olhar dos outros desaparece, a máscara perde sua função. E é justamente nesse silêncio que começa uma descoberta que Jung considerava essencial para o processo de individuação. A descoberta daquilo que existe por trás da persona. Mas para chegar até lá, é preciso encarar uma parte de nós mesmos que passamos a vida inteira tentando esconder. A parte que sente inveja, medo, vergonha, raiva, insegurança. A parte que não quer ser vista, a nossa sombra. E talvez seja justamente essa parte que explique por que precisamos tanto que os outros nos digam quem somos. Parte 2. Existe uma parte de nós que prefere ser admirada, a outra que tem medo de ser descoberta. É justamente aí que a busca por aprovação se torna mais profunda, porque muitas vezes não estamos tentando convencer os outros de que somos bons. Estamos tentando convencer a nós mesmos. Jung chamou de sombra aquilo que reprimimos, negamos ou não queremos reconhecer em nós. A pessoa que precisa parecer forte pode esconder uma enorme fragilidade. A pessoa que precisa parecer inteligente pode ter um medo intenso de parecer inadequada. A pessoa que tenta agradar todo mundo pode carregar um medo profundo de ser rejeitada. A máscara mostra aquilo que queremos apresentar. A sombra guarda aquilo que não queremos admitir. E quanto maior a distância entre as duas, maior pode ser o esforço para manter a aparência. É por isso que algumas pessoas ficam tão abaladas diante de uma crítica. A crítica não atinge apenas uma opinião. Ela ameaça a imagem que a pessoa construiu sobre si mesma.
Se alguém passou anos tentando ser visto como inteligente, ser chamado de ignorante pode parecer uma ameaça à própria identidade. Se alguém construiu sua identidade em torno de ser desejado, ser rejeitado pode parecer uma espécie de destruição. E então surge uma reação desproporcional: defesa, raiva, justificativas, necessidade de provar alguma coisa. Tudo para recuperar a imagem perdida. Mas existe uma alternativa. Em vez de perguntar: como faço para que essa pessoa volte a me admirar? Podemos perguntar: por que a opinião dela possui tanto poder sobre mim? Essa pergunta muda completamente a direção da reflexão, porque agora não estamos tentando controlar o outro. Estamos investigando a nós mesmos. E autoconhecimento não significa descobrir apenas qualidades bonitas. Significa perceber contradições, reconhecer inseguranças, admitir desejos que não combinam com a imagem que criamos, perceber quando estamos sendo desonestos conosco. É desconfortável, mas existe liberdade nisso. Porque aquilo que você consegue reconhecer deixa de precisar controlar você escondido. Jung acreditava que a individuação era justamente esse movimento. Tornar-se uma pessoa mais inteira. Não perfeita, inteira. Isso significa integrar partes que foram rejeitadas. Você pode ser forte e sentir medo. Pode ser inteligente e não saber alguma coisa. Pode amar alguém e ainda assim precisar de espaço. Pode desejar reconhecimento sem depender dele. Pode cometer erros sem transformar o erro em identidade. Essa integração reduz a necessidade de representar um personagem o tempo inteiro. E quando você deixa de tentar parecer alguma coisa, começa a ter mais energia para realmente ser alguma coisa. Existe uma ironia nisso. Quanto mais desesperadamente tentamos parecer confiantes, mais dependentes ficamos da reação dos outros. Quanto mais aceitamos nossa imperfeição, menos precisamos provar. A verdadeira segurança não é pensar: todo mundo vai gostar de mim. É conseguir pensar: algumas pessoas não vão gostar de mim, e continuar vivendo. Essa é uma diferença gigantesca, porque você finalmente aceita uma realidade que ninguém consegue escapar. Você será mal interpretado. Algumas pessoas vão discordar. Algumas vão criticar. Algumas vão abandonar você. E algumas simplesmente não vão se importar. Isso não significa que exista algo errado com você. Significa apenas que você não controla a percepção humana. Nem deveria. Imagine o peso de tentar controlar a opinião de centenas de pessoas. Agora imagine tentar controlar a opinião de milhares. Nas redes sociais, esse número pode chegar a milhões. É uma batalha impossível. Você poderia passar o dia inteiro ajustando cada palavra, e ainda assim alguém encontraria um motivo para discordar. A liberdade começa quando você percebe que essa batalha não pode ser vencida. Não porque você perdeu, mas porque nunca foi uma batalha que precisava ser travada. Isso também muda a maneira como você se relaciona. Quando você não precisa desesperadamente ser aceito, pode dizer não. Pode estabelecer limites. Pode discordar. Pode sair de ambientes que fazem mal. Pode encerrar relações que já não fazem sentido. E, principalmente, pode parar de negociar a própria dignidade em troca de pertencimento. Erich Fromm falava sobre uma forma de amor baseada na liberdade. Amar alguém não deveria significar desaparecer dentro da pessoa. Da mesma forma, pertencer a um grupo não deveria significar abandonar a própria consciência. Relacionamentos saudáveis permitem proximidade sem exigir anulação. Você pode estar próximo de alguém, sem precisar se transformar naquilo que essa pessoa deseja. Essa ideia também vale para a família, para amizades, para o trabalho, para qualquer ambiente social. Existe uma diferença entre adaptação e abandono de si mesmo. Adaptar-se é compreender o ambiente. Abandonar-se é esquecer quem você é para conseguir permanecer nele. E muitas pessoas confundem as duas coisas. Passam anos tentando caber em lugares onde precisam diminuir partes de si mesmas. Falam menos. Sonham menos. Questionam menos.
desejam menos, tudo para não incomodar. Até que um dia percebem que foram aceitas, mas não foram conhecidas, porque ninguém conheceu a pessoa real. Conheceram apenas a versão conveniente. E isso pode produzir uma solidão muito específica. A solidão de ser admirado por algo que você não é. Você recebe elogios, mas não se sente visto. Recebe atenção, mas não se sente compreendido. Está cercado de pessoas, mas continua escondido. Porque mostrar quem você realmente é poderia colocar tudo em risco. É nesse momento que precisamos voltar à pergunta inicial. Por que buscamos tanto a aprovação? Uma parte da resposta está no medo da rejeição. Outra está na necessidade de pertencimento. Mas existe uma camada ainda mais profunda. Nós queremos que os outros confirmem que nossa existência possui valor. Queremos ouvir: você é importante. Você é interessante. Você é desejável. Você é inteligente. Você é especial. E não existe nada de errado em desejar essas coisas. O problema começa quando não conseguimos dizer isso a nós mesmos sem precisar de testemunhas. A aprovação externa deveria complementar nossa percepção de valor, não construí-la. Porque quando a identidade depende de aplausos, o silêncio se torna ameaçador. E é por isso que tantas pessoas têm dificuldade de ficar sozinhas, quando não existe ninguém para impressionar. Resta apenas a própria consciência, sem curtidas, sem elogios, sem comparação, sem personagem. E então surgem pensamentos que estavam escondidos pelo barulho. Eu realmente gosto da minha vida? Estou seguindo o caminho que escolhi? Estou feliz ou apenas pareço feliz? Se ninguém soubesse das minhas conquistas, eu ainda as desejaria? Essa última pergunta é especialmente poderosa. Imagine que ninguém jamais descubra o que você conseguiu. Nenhuma foto, nenhuma postagem, nenhum elogio, nenhuma admiração. Você ainda faria aquilo? Se a resposta for sim, existe algo genuíno ali. Se a resposta for não, talvez exista alguma coisa para investigar. Não significa abandonar seus objetivos. Significa descobrir quais deles realmente pertencem a você. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é exige romper com certas expectativas. Não significa viver contra todo mundo. Significa não permitir que todo mundo viva dentro da sua cabeça. A aprovação externa deveria complementar nossa percepção de valor, não construí-la. Porque quando a identidade depende de aplausos, o silêncio se torna ameaçador. E é por isso que tantas pessoas têm dificuldade de ficar sozinhas. Quando não existe ninguém para impressionar, resta apenas a própria consciência, sem curtidas, sem elogios, sem comparação, sem personagem. E então surgem pensamentos que estavam escondidos pelo barulho. Eu realmente gosto da minha vida? Estou seguindo o caminho que escolhi? Estou feliz ou apenas pareço feliz? Se ninguém soubesse das minhas conquistas, eu ainda as desejaria? Essa última pergunta é especialmente poderosa. Imagine que ninguém jamais descubra o que você conseguiu. Nenhuma foto, nenhuma postagem, nenhum elogio, nenhuma admiração. Você ainda faria aquilo? Se a resposta for sim, existe algo genuíno ali. Se a resposta for não, talvez exista alguma coisa para investigar. Não significa abandonar seus objetivos. Significa descobrir quais deles realmente pertencem a você. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é exige romper com certas expectativas. Não significa viver contra todo mundo. Significa não permitir que todo mundo viva dentro da sua cabeça. Sente vontade de explicar e percebe que não precisa. Sente medo de ser julgado e continua mesmo assim. Cada pequena escolha desse tipo fortalece uma relação diferente, a relação com você mesmo. E talvez seja isso que esteja faltando. Não mais aprovação, mas confiança. Confiança não significa acreditar que você sempre está certo. Significa saber que pode estar errado, sem deixar de existir.
Você pode mudar de opinião. Pode reconhecer um erro. Pode pedir desculpas. Pode aprender. Pode recomeçar. Nada disso diminui seu valor. Na verdade, é justamente essa capacidade de mudar que torna uma pessoa inteira. No fim, a pergunta não é: como faço para que parem de me julgar? Você não pode controlar isso. A pergunta é: por que preciso que parem? Essa mudança parece pequena, mas é enorme. Porque você deixa de tentar controlar o mundo e começa a compreender a si mesmo. Talvez você passe a perceber que algumas pessoas nunca vão entender suas escolhas. Tudo bem. Algumas nunca vão admirar seu caminho. Tudo bem. Algumas vão criticar aquilo que você mais valoriza. Ainda assim, você pode continuar. Não por arrogância, mas porque sua vida não pode ser uma votação permanente. Você não nasceu para passar cada dia contando votos. Não precisa de unanimidade para existir. Não precisa ser admirado por todos para ter valor. Não precisa ser desejado por todos para ser digno de amor. E não precisa parecer perfeito para merecer respeito. Existe uma liberdade profunda em aceitar isso. A liberdade de ser uma pessoa real, com contradições, com falhas, com inseguranças, com desejos, com partes que ainda estão sendo compreendidas. Talvez a vida fique menos pesada quando você percebe que não precisa convencer o mundo inteiro de que merece estar aqui. Porque, no fim, a pessoa de cuja aprovação você mais depende é aquela que encontra você quando todos os outros vão embora. Você. E quando o olhar dos outros finalmente deixa de ser o espelho principal, surge uma pergunta ainda mais profunda. Se eu não preciso mais provar quem sou, quem eu realmente sou? Talvez essa seja a pergunta que começa a transformar uma vida. Não porque finalmente encontramos uma resposta definitiva, mas porque, pela primeira vez,